Em 1986, quando as primeiras famílias chegaram à Querência, o município ainda era apenas um sonho, em meio ao cerrado mato-grossense. Sou Roberto Basso, eu vim de Guabiju, Rio Grande do Sul. Cheguei em Querência dia 10 de setembro de 1986, onde vim procurar um local melhor para poder criar minha família, né? Poder trabalhar, que o sul já era pequeno, não tinha mais espaço, família grande, e eu não gostava do frio, então queria fugir do frio. Recém-formado técnico agrícola, aqui viemos para cá, eu pensava que ia trabalhar na área agrícola, mas por motivo que em 86 Querência a economia era madeira, e nós íamos num grupo de 4 pessoas, né, 4 sócios, aí nós colocamos madeireira. Tínhamos 2 madeireiras e juntamente a lavoura. A proposta que ele fez, que a gente vinha em busca de uma vida melhor, né, para oferecer para os nossos filhos. E quando a gente chegou aqui em Querência, casas não tinha. Todo mundo estava acampado em barracos e mais galpão, né? As pessoas faziam primeiro um galpão para colocar suas máquinas, suas coisas, para depois construir a sua casa. Então, era uma fazenda e estava desmatado só poucos hectares, eu acho. Só um centrinho assim no meio do nada, do mato. E aqui a gente foi construindo a nossa vida, nossos sonhos. Eu era professora, hoje sou aposentada, eu cheguei já trabalhando, então foi bom para mim, porque eu tinha um espaço para trabalhar e tinha uma renda, enquanto que outras famílias não tinham onde trabalhar, a não ser nas serrarias, que era um serviço mais perigoso. Mas foi gratificante, a gente conseguiu realizar nossos sonhos, crescer, e hoje estamos aqui. E com o passar do tempo, foi se passando, inclusive nós fomos os primeiros criadores de suíno aqui no Querência, onde a cooperativa em 88, 89 veio criar um modelo nosso de criação de suíno para espalhar para os mais associados. Na época tinha uma influência muito grande a suinocultura aqui na região de Canarana, Mato Grosso, enfim, aqui nessa região. E nós criávamos muitos suínos, abatia nós mesmos, industrializava toda a parte de suíno. E com o passar do tempo, as coisas foram mudando, a madeira foi ficando mais escassa e a sociedade, nós abrimos a sociedade. Aí nessa abertura da sociedade eu coloquei uma marcenaria, juntamente com uma madeireira, e coloquei uma loja de materiais de construção. Então ali na loja de materiais de construção, no início, a Sicredi foi um pilar muito importante para mim, porque ela com o recurso dela, ela nos ajudou a alavancar. Na época nós vendíamos muito, tudo com 30 dias, ou você trocava muito cheque, a inflação tinha muito alta, então tu não podia ficar com cheque no cofre, tu tinha que vender com 30 dias ou 60 dias, mas tinha que trocar e fazer dinheiro. E a Sicredi na época foi muito bom nesse sentido. Sem infraestrutura, com poucas estradas e muitos desafios, homens e mulheres decidiram apostar no futuro de uma terra que ainda estava sendo construída. Antes mesmo de chegar à Querência, o senhor Roberto Basso já conhecia a força do cooperativismo no sul do país. Eu já vinha do sul, eu trabalhava numa cooperativa, onde eu era presidente dos núcleos lá da região, que era também núcleo, então eu já sabia o quanto a cooperativa era importante para mim. E realmente nós ali começamos fui sócio fundador da Sicredi. Hoje eu tenho o CNPJ mais antigo, é meu lá, da minha empresa Roberto Basso Limitada. E de lá para cá teve outras evoluções. Aí depois que tinha madeireira, aí surgiu novamente a escassez da madeira, eu parti para a atividade de mineração de pedra. Eu já tinha uma extração de areia no Rio Suiá,
que eu coloquei em 2000. E em 2008 eu comprei uma área onde que então eu coloquei uma extração de mineração de brita, pedra seixo hoje. E dentro da minha vida de trabalho, eu sempre, desde o começo, a minha ideia, sempre lancei também, quando eu era presidente da SIAC na época, eu fui presidente da SIAC também. Hoje, 4 décadas depois, Querência se tornou uma potência econômica do estado de Mato Grosso. Eu colocava que a gente não pode seguir só uma atividade. Hoje, as minhas atividades eu tenho a seringa, que está aqui conosco, já viram, eu tenho a mineração de brita, eu tenho a mineração de areia no Rio Suiá, eu tenho o meu comércio ainda e tenho também minhas salas de aluguéis. Então eu tenho 5, 6 nichos de trabalho que eu consigo, se um não dá bem, o outro dá. E hoje já estão me implantando junto com meus filhos, estão implantando, fazendo a fazenda, né? Espero que ela também esteja um bom desenvolvimento na fazenda. E então são todas atividades que uma ajuda a outra. Em Mato Grosso, sempre acreditou no tradicionalismo e é referência na cultura gauchesca. Não consecutivo, mas trocando, eu tive em frente ao CTG do Sul por 8 mandatos, 2 anos de vice-presidente do MTG, aí depois eu participei, aí foi 6 anos, 3 mandatos de presidente do MTG, aí depois do MTG foi 2 mandatos da CBTG, então eu fiquei 2 mandatos na CBTG também, e hoje eu sou conselheiro da MTG, da CBTG e da CITG. CITG é a Confederação Internacional da Cultura Gaúcha, que é no mundo todo. Então eu sou conselheiro lá também desse conselho da CITG. Como já conhecia o cooperativismo no sul do país, ao chegar em Mato Grosso, o acesso ao crédito cooperativo ajudou a transformar sonhos em empreendimentos. Lá no sul, na cooperativa da Cupib Ibiraiaras, lá era o sistema de núcleos, né? Então aqui também tem. E eu, na época, eu era presidente dos presidentes lá do conselho, né? Então, e nós tínhamos já, junto com a cooperativa, nós tínhamos crédito lá, nós que trabalhava com suinocultura, gado leiteiro no sul, e a cooperativa era um parceiro nosso. E vindo para cá, no momento que já viemos pela cooperativa, né? Mas no momento que a Sicredi abriu, nós logo fomos aderir à Sicredi, ser sócios, e já começamos a trabalhar com o crédito que ela nos oferecia na época, e que era pequena a cooperativa, era uma funcionária só, mas às vezes tinha que ir até Canarana para mais negócios, né? Mas ela foi um pilar muito importante para o crescimento de Querência, a Sicredi. Quando eu cheguei aqui no município não tinha nada, nós vivemos 90 dias embaixo de lonas, né? Não tinha nada. Aí, com o passar do tempo, aí logo você construiu as casas, eu vim em setembro, construí a casa, em janeiro foi buscar minha esposa e a família, a minha filha. E não tinha, aqui a Querência cresceu e daí veio uma extensão de Canarana para cá, que era a Sicredi. Na época não tinha nenhum banco aqui dentro de Querência. O primeiro que veio foi a Sicredi, com uma extensão de Canarana, e logo depois essa extensão se virou num banco que hoje eu acho que é uma das maiores da Sicredi. Então, na época não tinha banco. Hoje já faz uns anos, né? Faz muitos anos agora que tem outros bancos. Mas na época mesmo era só a Sicredi. E foi assim, ao longo de quase 4 décadas, Querência cresceu, se desenvolveu e se tornou referência no agronegócio mato-grossense. Quando Querência ainda dava os seus primeiros passos, a primeira instituição financeira instalada no município também apostou no futuro da cidade. Eu acredito que foi a primeira instituição financeira, né, cooperativa da cidade. Hoje ela participa de mais de 50% do market share da cidade. Querência hoje, se tirar o Sicredi hoje, a gente teria grande impacto social mesmo, porque hoje a gente traz bastante resultado para a nossa cidade, a gente investe na nossa cidade mesmo. Só ver a casa nova que foi construída aí.
Querência foi uma das cidades que mais cresceu no Brasil, né? E no nosso Mato Grosso. Então a gente está investindo aqui na cidade, a gente continua apoiando o agro, não só o agro, mas toda a população, né? Além de investir os nossos recursos aqui dentro da cidade mesmo. Então a gente traz bastante soluções financeiras para o nosso associado. Bom, quando você participa de uma cooperativa, primeiro você está participando de algo que é seu. Você é um proprietário daquilo, você participa, você é um cooperado. Diferente de um banco onde você é só um cliente, na cooperativa você toma decisões, você pode tomar decisões, participando, claro, das assembleias. E sendo assim, como você está participando de algo que é seu, é muito melhor e é muito diferente os seus investimentos serem feitos a partir de uma cooperativa, porque isso vai ajudar principalmente a você e a toda a sociedade onde você está inserido. O dinheiro investido em cooperativas, ele realmente então volta para a comunidade? Com certeza. Hoje nós sabemos que o agronegócio ele é muito fomentado com investimento, precisa ter um financiamento e nada melhor do que as próprias cooperativas auxiliando esses produtores rurais, esses cooperados, nesse financiamento. É tanto que existem políticas públicas específicas para beneficiamento e não tributação, falando de impostos, em relação às operações entre cooperados e cooperativa. E se você é um cooperado, você tem esses benefícios com certeza. Se eu participo de uma cooperativa e ela aplica os recursos dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, até mesmo cidade, município e região, o progresso fica concentrado aqui. Diferente de outras instituições financeiras, que esse valor vai para uma matriz que às vezes é até fora do Brasil. Nesse caso da cooperativa, ele fica concentrado no local onde eu vivo, onde minha família vive, onde os meus amigos estão, e ali vai ser implementado o financiamento, o investimento dentro daquela comunidade. Então isso é muito benéfico para a comunidade. O cooperativismo ajuda a reduzir a desigualdade econômica? Com certeza. A partir do momento que o valor captado desses cooperados, ele volta em retorno em investimento na sociedade, eu vou fomentar novos negócios, emprego, renda, e isso faz com que a sociedade toda tenha benefícios a partir do cooperativismo nessa região. Os resultados da pioneira em cooperação do município são notórios, que ultrapassam as paredes da agência e chegam até as escolas, as famílias e a comunidade. Os recursos são captados e reinvestidos na própria região, né? Isso é um ciclo positivo de desenvolvimento que traz e beneficia a nossa cidade, né? Ou em toda a região que ela esteja. E a gente traz grandes programas, como a União Faz a Vida, que leva a educação cooperativa para crianças e jovens. Nós temos o Crescer, que é voltado para a educação dos associados. Nós temos o Pertencer, que incentiva a participação nas decisões da cooperativa. Além disso, nós também temos a Cooperação na Ponta do Lápis e a Finança na Mochila, que trabalha a educação financeira com crianças e adultos na região. E não podia esquecer também do nosso Fundo Social, né? Que é o interesse coletivo e apoia a comunidade em si. Em uma das regiões agrícolas mais produtivas do país, o acesso ao crédito se tornou um importante aliado do desenvolvimento no campo. Durante uma visita ao município de Querência, o presidente da AproSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber, compartilhou sua própria história e relembrou como o cooperativismo de crédito contribuiu para os primeiros investimentos de sua carreira, ajudando a construir uma trajetória que hoje se destaca no agronegócio mato-grossense. Bom, as cooperativas de crédito têm um papel importante, não só o acesso ao crédito dos produtores, como teve no desenvolvimento do estado do Mato Grosso, principalmente no período entre a crise de 88 e de 94, que foram duas grandes crises que enfrentou. Havia uma grande restrição de crédito, dificuldade com as instituições financeiras particulares, da organização em muitas delas, da União de Produtores, nasceram muitas cooperativas aqui no nosso estado e em outros estados do país e que fizeram uma grande diferença, principalmente para pequenos e médios produtores, em obterem o crédito e ajudarem não só a permanecerem na atividade, mas também a movimentarem a economia do nosso estado e do nosso país.
Bom, eu desde os 18 anos de idade já financio com cooperativa de crédito, já fazendo custeio da lavoura. O meu primeiro financiamento de fato numa cooperativa de crédito foi para construir um barracão dentro da fazenda e a partir daí foi aumentando a relação. Até hoje eu trabalho com cooperativa de crédito que faz uma grande diferença, principalmente na aquisição de crédito em dólar, que às vezes vem num juro mais baixo que as linhas tradicionais de moeda corrente aqui do país, ou seja, as cooperativas sempre ajudaram e continuam ajudando o produtor rural de Mato Grosso e do Brasil. O desenvolvimento do município de Querência foi construído pela coragem de quem chegou primeiro, pela confiança de quem investiu e pela cooperação de quem acreditou que crescer junto era o melhor caminho. Em uma cidade que nasceu dos sonhos, o cooperativismo ajudou a transformar oportunidades em desenvolvimento. Mas a história deste desenvolvimento também passa pela confiança de quem acreditou na cidade, investiu nela e encontrou no cooperativismo uma ferramenta para transformar os sonhos em realidade. O empreendedorismo atravessou gerações. Os filhos estudaram fora, mas decidiram voltar para investir em Querência. A minha vida profissional é isso, a família, criei famílias. Graças a Deus, meus filhos foram estudar, cada um teve uma atividade diferente um do outro. Estão todos hoje em Querência, trabalhando com nós, pertinho da gente. Voltaram para o município, pegaram o conhecimento e voltaram para junto crescer no município. E estamos passando já quase o bastão, como diz o ditado, né, para os filhos, para que eles possam amanhã tocar o nosso comércio e nós já começar a descansar um pouco mais. Então, graças a Deus, eu me considero um homem, junto com a família, né, toda a família, minha esposa que sempre esteve ao meu lado, eu me considero um homem vitorioso, um homem que teve sucesso, um homem que conquistou, junto com Deus, conquistou tudo que eu tenho hoje. Só agradeço a Deus e todo mundo que me ajudou. E a história construída pelos pioneiros continuam sendo escritas pelas novas gerações. Eu fui fundador da Sicredi, né, há uns anos atrás, logo no comecinho, e as filhas cresceram. Hoje a Luana, ela foi fundadora da última cooperativa que foi fundada aqui esse ano em Querência. Então a gente vem passando de geração em gerações aí, fundando as cooperativas e trabalhando na sociedade. Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Interativa. Só novidade.